Bem, amigos do canal Atenas, falamos ao vivo dos nossos estúdios, onde a partir de agora teremos mais uma aula de direito penal. Senhores, boa noite. Saudade de Vossa Excelência, muito tempo sem se falar, muito tempo, mais tempo ainda sem nos vermos. Mas eu quero dizer a vocês que é um prazer, pelo menos, poder se comunicar com Vossas Excelências através das nossas aulas. Essa que é creio eu que a última aula do nosso semestre. Por quê? Porque eu estou devendo algumas aulinhas para Vossas Excelências, temos que fechar o conteúdo, então teremos essa aula que eu estou gravando, mais uma aula que será gravada nesta quinta-feira, e na sexta-feira pretendo ter uma aula, momento ao vivo, online, com Vossas Excelências, para que possamos trocar informações e encerrar o nosso semestre. Lembrando que Vossas Excelências terão o grandíssimo prazer, e eu terei a imensa satisfação de estarmos juntos no próximo semestre, na continuidade desse conteúdo, onde iremos trabalhar Direito Penal 2, Teoria da Pena. Vossas Excelências que não sabem fazer consideração, por favor, aproveitem as 2 semanas de férias para que possam já aprender a fazer continhas de fração. Quem não sabe, por favor, o professor Gustavo está aqui, ele dá aula particular, cobra uma graninha, mas ele ensina, tá? Então, essa é a informação que eu gostaria de dar a Vossas Excelências. Muito bem, senhores, vamos continuar o nosso conteúdo. Na última aula que nós tivemos, há 3 semanas, ou 3 semanas atrás, creio eu, faz tempo já que a gente não se vê, nós falamos das excludentes de ilicitude. Então eu vou falar rapidamente desse tema de novo, para a gente poder fazer um gancho e dar continuidade ao conteúdo, e para quem ficou boiando na última aula, poder ficar um pouquinho antenado. Tá certo? Olha só. As excludentes de ilicitude, crianças, elas estão presentes no artigo 23 do Código Penal. E elas são as seguintes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Tá certo? Então, muito bem, crianças. Vamos entender o que vem a ser as excludentes de ilicitude. Muito bem. Se os senhores se lembram bem, se o alemão não pegou os senhores, uma conduta, para que ela seja considerada como crime, ela precisa ter 3 características específicas. Ela precisa ser típica, certo? Então, nós precisamos ter uma conduta típica, um fato típico. O que é essa conduta? Essa presença dessa tipicidade. Eu tenho aquilo que está previsto na lei, e essa conduta precisa se amoldar perfeitamente ao que está escrito na lei, certo? Para isso, senhores e senhoras, o que é analisado? Para análise, para verificação da presença da tipicidade, nós fazemos aquela análise lá no ITER Crimes. Por isso nós tivemos todas aquelas aulas inerentes ao ITER Crimes, tá certo? Muito bem. E aí o segundo elemento, a ilicitude, ou seja, a conduta de alguma forma ferir o dispositivo legal, a conduta ser proibida, a conduta ser tratada como ilícita, a conduta ser uma conduta reprovada pelo ordenamento jurídico. Certo? Certo. E aí, o terceiro dos elementos é a culpabilidade. É crime, mas eu não vou punir. É um fato que é típico, é um fato que é ilícito, mas eu não vou punir. Certo? Ele não faz parte do núcleo dessa teoria do crime como elemento para a configuração do crime, mas, entretanto, porém, todavia, ele está ali vinculado a essa teoria. Por quê? Porque precisa estar presente a culpabilidade para que seja possível a punição. Muito bem. Então, o que acontece? O legislador, ele, quando criou o nosso ordenamento jurídico, quando ele criou o nosso modelo
da estrutura penal, ele observou que existem situações em que seria injusto, seria desproporcional, seria até mesmo irracional eu exigir de um cidadão, exigir do indivíduo que ele tivesse uma conduta diversa daquela que ele teve. Que aquele cidadão, por acaso, ele viesse a deixar que um bem seu fosse sacrificado, deixar que a sua integridade fosse de alguma forma violada, deixar que de exercer um direito, certo? Então, nesses elementos, nessas situações, verificou-se essa necessidade de abrir-se brechas legais para situações excepcionais, aonde aquela conduta do indivíduo, mesmo que considerada como ilícita, mesmo que típica, ela fosse aceita pelo nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque naquela situação fazia-se presente, ou faz-se presente, uma inexigibilidade de conduta diversa. Quer dizer o quê? Eu, Estado, não posso exigir que aquele determinado cidadão, dentro dessa circunstância X ou Y, ele tenha uma conduta diversa. Por quê? Porque todo e qualquer cidadão mediano, na mesma situação, no mesmo contexto fático, teria possivelmente a mesma reação. Porque a sua conduta, ela é legítima. Certo? Então, muito bem. Quais são, então, as 4 situações previstas no nosso ordenamento jurídico como excludente de licitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. Certo? Para que determinada situação fática, isso nós já estudamos, lembre-se, estou só fazendo aqui um gancho, para que determinada situação fática seja considerada uma excludente de licitude, necessário se faz, senhores e senhoras, que aqueles requisitos previstos no dispositivo legal estejam presentes no caso concreto. Certo? Precisa haver essa adequação, precisa que esses elementos previstos na premissa maior, na norma, se adequem perfeitamente, certo? Olha só, vamos entender então quais são as situações que caracterizam cada um dessas 4 excludentes de licitude. Estado de necessidade, gente. Quando é que eu terei o estado de necessidade? Sempre que eu necessitar ofender um determinado bem jurídico para garantir a integridade do outro bem jurídico. Eu tenho um determinado bem jurídico que está ameaçado e eu faço o quê? Eu vou destruir, eu vou atacar, eu vou afrontar um outro bem jurídico para garantir a integridade daquele que está sob a minha tutela, que está sob a minha guarda, que me pertence, que é meu de forma legítima, ou que eu estou exercendo ali a guarda, a tutela e etc. Então, vamos lá. Nós temos definição legal. O texto legal nos traz o que é uma... Isso se aqui funcionar aqui. Ô, Gustavo, que não tá mexendo aqui minha lei aqui. Dá um suporte aqui. Eu acho que... Não.
Será que ele está na outra tela aí, não? Perdido? Ah, continua funcionando. Aqui, apareceu. Agora sim. Aí, garoto. Aí, garoto, da aplicação. Muito bem, senhores. Hugo, divide aí a telinha aí. Isso, garoto. Olha só. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em instinto cumprimento de dever legal, no exercício regular do direito. Olha só, estado de necessidade, gente. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Certo? Então, nós estamos aqui diante de uma situação que configura o estado de necessidade. E aí eu dei o exemplo mais clássico. Caso dos exploradores de caverna. Os indivíduos estavam ali, ou comiam a outra pessoa, ou morriam de fome. Dá um exemplo. Vamos supor aqui que eu estou aqui na faculdade, tá eu e o Gustavo aqui na faculdade, essa hora. Só nós dois. O Gabriel está por aí também. E aí, acontece alguma coisa, desaba tudo aqui, fica eu, Gustavo e o Gabriel presos aqui dentro. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 8 dias. No 9º dia não tem mais jeito. O que eu vou fazer? É o seguinte, eu vou olhar, bom, tem o Gabriel e tem o Gustavo. O Gabriel tá mais gordinho. A carne dele não tá muito saudável. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comer o Gustavo. Eu vou comer o Gustavo. Por que eu vou comer o Gustavo? Porque se eu não comer logo, ele vai sumir. O Gabriel tem reservinha. Eu vou lá, como o Gustavo, para não morrer de fome. Entendeu? Então, assim, olha só, para que a minha vida não pereça, eu vou sacrificar a um outro bem, que é a vida alheia, que é a vida do Gustavo, tá? Olha só, gente, eu vou comer no bom sentido, tá? Não malicinho, por favor. Ou no mau sentido? Não sei. Fato é que essa é uma situação. O que tem que se observar? E aí, a norma fala assim, ó, que não era razoável exigir-se. Então, olha só, os dois bens jurídicos, aquele que eu estou protegendo e o que eu estou atacando, que eu estou sacrificando, eles têm que ser da mesma grandeza, ou o bem que eu estou protegendo tem que ser de uma grandeza jurídica maior do que o bem que eu estou sacrificando. Se for o inverso, se o bem sacrificado tiver um valor jurídico, uma importância jurídica maior do que o bem protegido, isso pode descaracterizar o estado de necessidade. Por quê? Porque em todas as situações em que nós estamos falando de inexigibilidade de conduta diversa e de excludente de ilicitude, eu estou me referindo a situações aonde necessariamente precisa haver uma razoabilidade, precisa haver uma proporcionalidade presente nessa conduta. A conduta do indivíduo tem que ser razoável. A conduta dele tem que ser proporcional dentro daquele contexto fático, tem que ser moderada, tem que ser aquilo que é realmente necessário para proteger um bem jurídico, para garantir a integridade de um determinado bem jurídico. Quando eu extrapolo essa razoabilidade, quando eu extrapolo essa proporcionalidade, aí eu perco essa legitimidade de forma total ou parcial. Tanto é que, se nós observarmos o parágrafo 2º desse artigo 24, os senhores vão ver lá o seguinte, ó, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, olha só,
Nas situações em que seria razoável eu permitir que o meu bem jurídico fosse deteriorado, que eu deixasse que eu sofresse o sacrifício em favor de outro bem jurídico. Por quê? Porque talvez a perca que eu estou tendo aqui, ela é menor. Aliás, a perca que eu teria seria menor caso eu sacrificasse o meu bem em vez do bem alheio. Então, por exemplo, ficou até complicado isso aqui, né? Deixa eu me colocar da forma melhor. Olha só. Eu estou numa determinada situação em que eu tenho, de um lado, o bem patrimônio e, de outro lado, o bem vida. E aí eu sacrifico uma vida para proteger o patrimônio. Olha só, o que é de maior relevância dentro do ordenamento jurídico? A vida, certo? Então, nesse caso, eu perco essa legitimidade. Não há que se falar em estado de necessidade. E na pior das hipóteses, eu lesionei um bem jurídico, a lesão corporal e a integridade de um bem material. Bom, nesse caso, na pior das hipóteses, eu posso entender o seguinte, que seria razoável exigir o sacrifício desse patrimônio, evitando aquela lesão corporal. Mas não foi feito, você vai ser punido com uma redução na pena, certo? Por quê? Porque essa razoabilidade, ela foi, de certa forma, maculada. Eu tenho todos os elementos do estado de necessidade presentes, teoricamente, mas falta a razoabilidade. Então, ele deixa de ser uma excludente de licitude e, ausente a razoabilidade, ele passa a ser uma causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena, esse termo vocês vão estudar no próximo semestre. Mas sabe, é uma situação em que a pena é diminuída, a pena, de certa forma, ela é reduzida. Tá certo? Muito bem. Segundo elemento, já sei que o estado de necessidade eu tenho. No estado de necessidade, eu tenho o bem jurídico A e o bem jurídico B. Eu sacrifico esse aqui para preservar esse aqui. Certo? É um sacrifício ao bem jurídico para preservar o outro. Muito bem. Legítima defesa, gente. Legítima defesa. Nós já falamos, mas eu vou trabalhar isso novamente. Legítima defesa, ela se dá nas situações onde o indivíduo, ele, para se proteger de uma ameaça a sua integridade, ao seu direito, ele acaba agredindo, ele acaba atacando, ele acaba respondendo uma injusta agressão. Vamos entender o conceito para a gente poder trabalhar um pouquinho. Divide aí, Gu. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Aí eu estou andando na rua e, de repente, um indivíduo parte para cima de mim querendo me roubar. Eu dou-lhe um supapo no pé da ventra para afastar o indivíduo e repelir a sua intenção contra
a minha pessoa, contra o meu patrimônio, eu estou diante de uma situação de legítima defesa. Lembrando, o conteúdo já foi trabalhado, gente. Olha, o que precisa estar presente nas situações de legítima defesa? Uso moderado, eu tenho que observar, uso moderado, moderação, certo? Eu vou utilizar a força necessária e somente a força necessária para repelir essa agressão. Não vou repelir, não vou utilizar nada além disso, não vou avançar 1 centímetro além disso. Segunda questão, senhores, olha só. Meios necessários. Eu vou utilizar tão somente as ferramentas, os meios suficientes para repelir. Certo? Então, nesse caso, eu vou analisar o quê? O instrumento que foi utilizado, usei a mão, deu um soco, o meio foi o quê? A violência física, o meio foi o quê? Utilização de uma faca, foi utilização de um revólver com um disparo. Então eu vou analisar, dentro desse contexto fático, o meio, a forma utilizada para repelir essa injusta agressão, ela está revestida de moderação, de razoabilidade, de proporcionalidade? Se a resposta for sim, eu continuo a estar diante de uma situação de legítima defesa. Olha só, a agressão, ela é injusta ou houve provocação? Porque se houve provocação, se eu dei causa, não há que se falar em injusta agressão. Por exemplo, o Gustavo, diuturnamente, ele fica chamando o Gabriel de gordinho. Gordinho, gordinho, gordinho esquisito, gordinho roliço, gordinho gostoso. Quer dizer, gordinho gostoso ele não fala não. Quer dizer, não sei, né? Às vezes, em alguns momentos que estão os dois sozinhos. Mas fica lá o negócio de gordinho isso, gordinho aquilo e tal, os dois. E aí, se de repente ele começa a repetir isso aí em público, ai, meu gordinho, vem aqui, meu gordinho barbudinho, não sei o quê. E o Gabriel se ofender e atacar o Gustavo, olha só, houve uma provocação, ele deu uma causa a essa agressão. Não há que se falar em injusta agressão, não há, portanto, que se falar em legítima defesa. Um outro elemento, gente, dessa legítima defesa é a questão do momento em que esta agressão está ocorrendo. Ela está ocorrendo no momento em que o indivíduo reage, certo? Então, eu estou sendo agredido e reajo como forma de cessar essa agressão, beleza? Situação de legítima defesa. Eu estou prestes a ser agredido, o cara está prestes a atirar em mim, está prestes a me dar uma facada. Nesse caso, eu estou também diante de uma situação de legítima defesa. O que não configura, não pode configurar e nunca configurará. Não configura, não pode configurar. Em hipótese alguma vai configurar legítima defesa. É aquela situação e às vezes, por algum motivo, os advogados acabam se equivocando nisso, principalmente os neófitos advogados. No indivíduo A tem uma briga com o indivíduo B. O indivíduo B fala assim, ó, seu vagabundo, isso, aquilo outro, dá um supapo nele e sai. O outro indivíduo, o que ele faz? Sai do local, a vítima sai do local, vai até a casa dele, busca uma arma, busca uma faca e volta e ataca aquele seu agressor. Há que se falar em legítima defesa nesse caso? Gustavo, há que se falar em legítima defesa nesse caso, Gustavo? O Gustavo nem sabe. Gustavo, apaga esse cigarro aí, cara. Ficar fumando dentro aqui do estúdio, velho. Fedor de cigarro danado.
Gente, não há. Por que não há que se falar em legítima defesa? Pô, mas eu fui agredido injustamente. Eu usei o meio proporcional, dei só 2 facadas nele pela frente. Mas olha só, a agressão é atual ou a agressão já foi? Ela é iminente? Está prestes a acontecer novamente? Não. Então, nesse caso, eu estou diante de uma situação. Onde não há que se falar em legítima defesa, justamente porque uma das elementares desse tipo, desse dispositivo, é a necessidade da agressão ser atual ou iminente. E esse direito, gente, que eu estou defendendo, é um direito legítimo? Sim. Então, ou seja, é um direito meu ou de outrem, mas alguém tem legitimidade nesse direito que eu estou defendendo. Olha só, interessante observar que muita gente pensa e limita a questão da legítima defesa única e exclusivamente a questões relacionadas a vida, integridade física. E não, gente, a palavra usada no dispositivo penal é o quê? Direito. Então, qualquer forma de direito, quando defendida dentro desse contexto mencionado no artigo 25 do Código Penal, pode ser caracterizada como legítima defesa. A defesa de uma propriedade, por exemplo, a propriedade é um patrimônio, o patrimônio pertence ao indivíduo, ele tem o direito sobre aquela coisa, sobre aquele bem, portanto, nesse contexto, não há que se rechaçar a hipótese da legítima defesa. Tá bom? Então, nós estamos aí diante de uma situação de legítima defesa. É lógico que, gente, o excesso é punível, certo? O excesso é punível. Então, quando o agente ele extrapola a razoabilidade nesse contexto, é possível que haja a punição por um excesso. Por quê? Porque em toda e qualquer das situações amparadas por excludente de licitude, necessário se faz a presença de uma razoabilidade, uma proporcionalidade entre a ação do agente, o bem que ele estava defendendo, o mal que ele produz a um outro bem jurídico, a forma. Então, tudo isso aí tem que estar revestida de um equilíbrio, além da necessidade, é claro, de amoldar-se perfeitamente ao que está disposto na norma penal. Precisa preencher os requisitos e precisa estar revestido com essa moderação, com essa proporcionalidade, com essa razoabilidade. Tá certo? Os termos proporcionalidade e razoabilidade, quando nós falamos em excludentes de ilicitude, a utilização desses termos ela é relativamente nova. Se vocês pegarem doutrinas mais antigas, autores mais tradicionais, vocês vão observar que esses autores não utilizam essa expressão. Mas nós passamos, nas últimas décadas, por um processo de constitucionalização do direito penal. E nesse processo de constitucionalização, um dos elementos que foi importado e que passou a ser utilizado na hermenêutica penal é esse princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Olha só, nós então proporcionamos ao direito o uso
aquele realismo jurídico. Nós mencionamos isso no começo do semestre, um pouquinho. Quando vocês viram o caso dos exploradores de caverna com o professor, acho que foi o professor Marcão, que deu para vocês lá em TGE, no comecinho do primeiro semestre, vocês viram o seguinte, que das formas de se analisar o direito é o quê? Pelo realismo jurídico, onde eu afasto alguns conceitos utópicos e idealistas e tento aplicar a norma ao caso concreto, dentro das possibilidades e do contexto fático, tentando resolver da melhor forma possível aquele conflito social. Nesse contexto, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ele entra nessa utilização, nessa análise das excludentes de licitude, volta. Dessa forma, esse princípio, esse conjunto de princípios inerentes à razoabilidade, à proporcionalidade, entram na análise das excludentes de licitude como ferramenta para averiguação do preenchimento dos requisitos necessários para que aquela conduta seja aceita pelo ordenamento jurídico, ou seja, para que aquela conduta não seja considerada como ilícita. Ok? Então, muito bem, senhores. Por isso, eu tenho que observar essa questão da presença da razoabilidade, da proporcionalidade, que levam à questão da moderação. Foi razoável? Foi proporcional? Foi adequado? Falamos de legítima defesa e falamos de estado de necessidade. Para a aula de sexta, ao vivo, tá? E aí eu vou ver quem vai ter assistido as minhas aulas ou não, até sexta-feira. Eu vou perguntar para os senhores na sexta-feira, na nossa aula ao vivo, o que configura legítima defesa sucessiva, legítima defesa putativa e legítima defesa subjetiva. 3 tipos de legítima defesa: sucessiva, putativa e subjetiva. Quem tiver com isso na ponta da língua, que me responder os 2 primeiros, que me responder cada um aqui, vai ganhar meio ponto em A3. Olha, você que está assistindo a aula, não conte para os colegas que eu vou fazer isso, senão você corre de perder o meu ponto. Então fica quietinho, com o negócio na ponta da língua. A hora que eu perguntar, você rapidinho responde para você ganhar esse meio ponto, tá bom? Por quê? Porque a partir disso aí eu vou poder saber quem são os indivíduos que realmente assistiram essa aula de hoje e quem foi que não assistiu essa aula, tá? Vamos lá, senhores. Estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular do direito. Primeira coisa interessante, gente, se vocês observarem, nós temos aí 4 excludentes de ilicitude, certo? Dessas 4 excludentes de ilicitude, somente 2 têm definição legal. 2 não têm. 2 delas, o legislador não trouxe uma conceituação.
função. E aí? Como é que eu vou trabalhar esses elementos? Como é que eu vou analisar isso? Então, vamos analisar da seguinte forma, senhores. Ó, quando eu falo de estrito cumprimento de um dever legal, dever legal, eu tenho um dever, tenho que agir. Ou seja, eu estou agindo por força de lei. Se eu estou agindo por força de lei, o que está por trás de mim é um direito objetivo. Sendo um direito objetivo, eu não tenho como deixar de cumprir. Nós estudamos lá em IED, direito objetivo, norma agende, certo? Não é norma faculta. Norma faculta. Ou seja, eu faço ou eu faço, certo? Então, quando o indivíduo está cumprindo o seu dever legal, está agindo em estrito cumprimento do dever legal, ele está revestido desta estudante de licitude. Por exemplo, um bombeiro. Um bombeiro que ele é obrigado a arrombar uma porta, destruir um bem, um patrimônio, invadir um imóvel para apagar o incêndio. Ele está o quê? Em estrito cumprimento do seu dever legal na função de bombeiro. Uma outra situação, senhores, outra situação interessante, olha só. Quando o indivíduo, ele um policial, por exemplo, um policial que em perseguição policial, ele acaba atropelando uma pessoa. Ele acaba sendo obrigado a, no ato de mobilização do agente, utilizar a força progressiva e acaba ali cometendo uma lesão corporal. Se as circunstâncias assim exigem e ele tem que fazer, ele está em estrito cumprimento de um dever legal, senhores, certo? Então, esses são elementos que vão configurar o estrito cumprimento do dever legal. Então, entendam, toda vez que o indivíduo age por força de lei, impelido por uma situação de direito objetivo, e a sua conduta está revestida desse tripé, razoabilidade e proporcionalidade, que levam à moderação, eu tenho aí um estrito cumprimento do dever legal. E exemplos podem surgir inúmeros, tá? Exercício regular de um direito. Olha, se eu tenho de um lado normas agendi, regra de direito objetivo, eu tenho de outro lado o facultas agendi, que é uma regra de direito subjetivo. Essa regra de direito subjetivo é o que caracteriza, senhores. O indivíduo, ele está revestido, está resguardado, ele está amparado por um direito, certo? E ao estar amparado por um direito, ele pode exercer esse direito, certo? E se no exercício desse direito, feito de forma moderada,
obedecendo a razoabilidade e a proporcionalidade, ele acaba lesionando outro bem, ele acaba atingindo, alcançando direito de outrem, em situação que se configura como eventual ilícito penal, ele estará, sim, amparado por essa excludente de ilicitude. Certo, senhores? Então, é importante que vocês tenham em mente, quando você vai analisar uma situação, o indivíduo cometeu uma determinada conduta que onde está presente a tipicidade. Vamos analisar a ilicitude. Bom, na ilicitude eu verifico a presença do estrito cumprimento de dever legal. O que é isso? Ele agiu impelido por uma obrigação, por um dever que lhe é imposto por força de lei. Ele agiu resguardado por um direito que lhe é assegurado, exercício regular de um direito. O que muda de um para outro? Então, somente o seguinte, nenhum estou falando de direito objetivo, estrito como dever legal, estou falando de direito objetivo. Exercício regular de um direito, estou falando de direito subjetivo, onde impera o facultas agendi. Tá certo, senhores? Então, com esses elementos, a gente encerra a parte de excludentes de ilicitude. Gustavo, oi. Quanto tempo deu aí de gravação? 42 minutos? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, vou fracionar, tá? Vou gravar a próxima aula, pode disponibilizar para os senhores amanhã, quinta-feira. Aí eu vou disponibilizar 2 de 50 minutos cada uma, abordando exatamente isso aqui. Tá bom, senhores? Para não ficar muito extenso, porque vocês, se a aula é curta, vocês já não assistem, imagina se a aula for longa. Não é verdade? Então, fracionando o conteúdo, próxima aulinha é sobre esses elementos aqui que compõem o erro de tipo e o erro de proibição, que estão dentro do campo da ausência da potencial consciência da ilicitude. A todos os senhores, boa noite, fique com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Fui!